Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Que alegria ter você aqui acompanhando essas histórias incríveis de superação, de transformação, de descobrir que podem ir além. Essas histórias vão inspirar você. Eu espero que você já tenha assistido e maratonado todos os outros episódios, porque hoje eu estou aqui com o Lázaro Jordão, que vai contar para você uma história incrível de empreendedorismo e também de paixão pelo Senhor, porque aqui tudo acaba nisso, né? Ei, Lázaro, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu creio que vai ser um tempo sobrenatural juntos. Nós vamos poder compartilhar um pouco da nossa história, de tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Amém. Ô, Lázaro, é importante dizer que você é pastor e empresário. E aí eu quero entender como é que essas duas coisas elas vão se conciliar. Você começou como pastor ou como empresário? Na verdade, eu comecei como empreendedor bem novo e depois da Não, mas você tinha quantos anos? 10? Porque você é novo. eu empreendi com 12 anos. Ah, quase acertei. Com 12 anos eu Com comecei vendendo 12 bala anos. na porta da escola. Sério? Minha mãe tinha A gente morava na rua de um grupo, né? E ali, com 12 anos, eu já vi a necessidade de empreender. Eu já tinha essa veia empreendedora e comecei a vender bala na porta da E você escola. comprava bala e daí revendia? Comprava bala, minha mãe ia comigo, comprava e eu vendia e depois pagava para ela Ah, o tá. valor Ela que era ela tinha sua, me ela emprestado. era a sua investidora anjo. Isso. Shark Shank. Ela Ah, que investia em bom. mim. Que bom, hein? E aí você começou assim, já com escola também, porque o seu negócio hoje envolve escola, né? A gente vai falar dele. Isso, É uma rede de cantinas escolares. isso. Começou tudo lá com a bala. Muita coincidência, porque É. depois desse tempo de empreendedorismo, eu fui trabalhar de CLT, fui fazer muitas outras Ah, coisas tá. e acabou que foi com o meu casamento que eu voltei para trabalhar em escola, E você foi para outras áreas? outras áreas. É, comércio, essas coisas Aí todas? foi depois que eu descobri o ministério, aí que eu converti, veio a mudança de ministério e eu vivia em tempo integral pelo ministério antes. Ah, então você teve um período de tempo integral. Como é que Isso. foi essa sua conversão? Sua família é evangélica? Ninguém da minha família é evangélico, ninguém da minha casa era Olha, convertido. Na verdade, toda a minha família vem de uma linhagem católica muito praticante. Tem freiras lá em casa, tem. sério? É, lá em Nossa, casa dá para fazer um culto ecumênico. dá. E agora as coisas aos poucos estão mudando, né? Mas eu converti mesmo. Ninguém nunca tinha pregado para mim, eu não converti numa igreja evangélica. Eu tive realmente um momento que eu estava vivendo um momento de depressão. Você teve depressão. E Tive você tinha depressão. quantos anos? Tinha 26 anos. Nossa. E aí você estava em depressão e aí você teve uma experiência com E Deus? aí eu tive uma experiência com Deus dentro do quarto. Como foi? Eu Pode tive contar? uma briga entre eu e eu mesmo, né? E falando que Deus não existia, se ele Aham. existisse, me desse um sinal. E de fato, Deus me deu um sinal numa madrugada, falou bem claro comigo. E naquela manhã, minha vida nunca mais foi a mesma, Com 26 com anos. 26 Ah, anos. ou seja, como você teve uma experiência com Deus, você não tinha uma igreja, não tinha nada. Aí o que você Nada. fez no dia seguinte? Aí no dia seguinte, eu comecei a já ler a Bíblia. Na verdade, na madrugada, isso aconteceu 3:30 da manhã. Foi um negócio muito inusitado que eu falei com Deus se ele existisse, ele me desse um sinal. E eu tinha uma Bíblia católica, porque minha família era católica, todos Uma Ave nós. Maria, né? Bíblia Ave Maria. E era essa mesmo, a Ave É. Maria. E eu abri a Bíblia assim, quando eu pedi ele um sinal, e veio um texto de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu entendi que até aquele momento de dor que eu estava passando, tinha algo proveitoso nele. E o Senhor falou comigo: eu não estou te provando, eu estou te guardando por um tempo. Olha. E aí você começou o quê? A ler a Bíblia? Comecei a ler a Bíblia, estudar a palavra, e logo depois eu já fui para a Assembleia de Deus, aonde foi minha maior escola, onde eu passei o maior tempo, onde eu fiz seminário, onde eu formei em bacharel. Mas aí você sentiu um chamado, não, eu vou fazer seminário. Você Isso. sentiu o chamado, eu quero Logo ser pastor. após a minha conversão, eu já senti que Deus tinha algo comigo diferente, que não era para mim ser só mais um membro de uma igreja. Eu senti que Deus tinha algo Então diferente. você já chegou na Assembleia de Deus chegando, né? É, Chegou chegando lá. eu quero estudar, Quer né? estudar? Eu falei, não, o que Isso, que é quero isso? batizar, quero tudo. Você queria o E combo, eu quero isso, combo, quero tudo. batismo, seminário. E E aí você foi, então você teve aquele que a gente chama de primeiro amor, né? isso, É, intenso. muito. Aí um pastor também acreditou muito em mim, que até hoje ele é um dos meus pastores lá de Governador Valadares. Ele acreditou muito e ele me ajudou em tudo. Ele me discipulou, me disciplinou, me ajudou a crescer, me ajudou no seminário.
E logo depois que eu formei, eu fui um dos primeiros pastores a ser consagrado pastor na Assembleia de Deus ainda solteiro, porque a Assembleia de Deus não Ah, consagra pastor é. solteiro, só consagra Você pastor chegou quebrando casado. regra. Mas eles viram que o meu chamado era tão grande que eles me separaram para pastor na Assembleia, ainda solteiro, e eu comecei a viajar o Brasil. E agora você não contou aí, porque você estava com depressão quando você teve esse Isso. encontro. E a depressão? Acabou na hora. No outro dia eu estava livre. Foi Foi instantâneo? instantâneo. Eu tive depressão e não era só isso. Até aquele dia eu era viciado em cocaína. Ah, você tinha vício É. também. Era o único vício que eu tive na vida toda foi a cocaína. Foi a única droga que eu Tava bom, né, usei. também, né? É, não Você não precisa tava mais, né? demais, né? E Mas já foi instantâneo? instantâneo também a minha libertação. Então, Deus me libertou da depressão na mesma hora e me libertou da cocaína. Uau! Agora, tinha questão também de amigos, não tem? Porque acaba que esse ambiente que tem droga também tem amizades que acabam levando isso. Como é que você fez com esses amigos? Na verdade, no momento da minha conversão, parece que é instantâneo. Depois você converte, os amigos somem. Eu não sei Ah, se é, já. aconteceu com os nossos ouvintes, né? É, Mas hoje eu sou pastor, eu sou interrogado muito. Por que eu vim para a igreja? Achei que eu ia ganhar todos os meus amigos para eu Jesus, mas de perdi tudo. verdade eles sumiram todos. É porque o primeiro processo eles somem, depois eles vão voltando aos poucos. Quando eles veem que você não está mais na mesma vibe, no mesmo ambiente, eles foram indo embora. É, e até uma proteção, eu vejo. Porque se você tá ali num processo de conversão e você fica com os mesmos amigos, você tá ali o tempo inteiro duelando, né? Isso. Então é bom até você ficar isolado para você poder mergulhar nesse caminho A novo, gente né? costuma dizer que o ambiente que a gente frequenta determina muito onde a gente chega, né? Ele molda a A gente, Bíblia né? diz que as boas conversações ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as pessoas que eu me relaciono determinam onde eu vou chegar. Eu ministrei essa semana sobre o paralítico que tinha 4 amigos. E na outra semana, nós estamos numa série Milagres de Jesus, eu ministrei sobre o paralítico que não tinha amigo. O Boa paralítico, colocação. o paralítico que não tinha amigo, ele demorou 38 anos para ser curado. O paralítico que tinha Uau. 4 amigos, a cura dele foi muito mais rápido, porque quando você tem amigos, as coisas acontecem mais rápido. E era mais trabalhosa, né? Porque dele teve que descer o telhado. Isso O do aí. outro era só colocar num tanque. Porque o amigo de verdade, ele não vê esforço para te ajudar. Que Quem é demais. seu Anota amigo, isso, ó, um amigo de verdade não vê esforço para te ajudar. quem é seu amigo de verdade. E como que a gente sabe quem são os nossos amigos? São aqueles que Como? nos levam para mais perto de Cristo. Porque Jesus, isso é muito interessante, Jesus chamou Pedro de diabo, mas Uhum. chamou Judas de amigo. Por quê? Porque Pedro estava querendo tirar Jesus da cruz, falando, você não precisa disso. Eu E não vou Judas, deixar, né? Ele não queria deixar Jesus ir para a de cruz. jeito nenhum, tanto que ele sacou uma espada, cortou uma orelha para tentar atrasar o processo de Jesus. Judas não. Judas dá um beijo em Cristo e Cristo chama ele de amigo. Ali tem um significado. O verdadeiro amigo é aquele que nos leva para dentro do propósito. Judas, por mais que Uau. estava traindo Jesus, ele estava colocando Jesus no propósito. Quem são os meus amigos? Aqueles que estão me colocando mais perto do propósito. Mesmo que pareça que estão me traindo. Isso mesmo. Agora você tem que pensar nisso aí. Isso é forte. Leais são as feridas feitas pelo aquele que o ama, diz Provérbios. Mas os beijos enganosos são perigosos. Então, talvez alguém está nos ferindo, mas porque nos ama e para algo melhor. E eu senti que Deus estava trazendo essa ferida no meu coração esse tempo, tirando todo mundo, me deixando sozinho, mas foi o tempo que eu passei maior comunhão com Ele. E aí você pôde fazer essa imersão mesmo, né? Que foi intensa, né? Muito intenso. Aí, enfim, você. Nossa, eu tô pensando em tudo que você falou, pastor. Pastor Lázaro. É, É porque eu conheci o Lázaro, agora eu tô conhecendo o pastor Lázaro. isso, Você tava ali, Lázaro, aí você se torna pastor isso. e começa a viver de maneira integral. E sua família, como lidou com isso? Minha família, minha mãe aceitou bem porque, apesar dela não ser uma frequentadora de igreja ou uma evangélica naquele tempo, tudo que ela queria era me ver livre das drogas. Então, para Para ela, ela, foi a melhor coisa que aconteceu. então ela estava super feliz. Mas você Exatamente. teve alguma resistência? E em casa, não. Em casa, não. Pelo fato que eles queriam ver o Lázaro em qualquer lugar, mesmo, menos na noitada, nas Entendi. drogas. Melhor assim, né? Exatamente. Melhor na igreja do que em Isso. qualquer outro lugar. Então, para eles, eu não senti uma resistência familiar, eu senti uma resistência mais da comunidade que eu convivia. E aos poucos Deus foi trocando tudo, trazendo novos amigos. E hoje, até aqueles que eram velhos amigos, muitos têm a gente como inspiração, outros já mudaram de vida. Você Né? conseguiu trazer alguém daquela época? Muita gente, Ah, que muita legal. gente.
Porque aí já era um novo tempo, né? Agora você já tinha um testemunho para mostrar, né? Isso. Porque você Porque tinha obras, né, para mostrar. primeiro eles nos criticam, Uhum, depois eles nos observam e depois eles nos admiram. é verdade. Você está na fase da admiração, que as Isso. pessoas querem esse testemunho para a vida delas também, né? Falou, verdadeiramente só pode ter sido Deus. Porque tem gente que. Eu tenho amigos que têm clínica de recuperação, conheço outros que já foram internados, e tem gente que vai para a clínica 3, 4 vezes e não consegue se Isso. libertar. Eu, em uma madrugada, fui liberto e não só. Eu não preciso mais, nunca mais eu precisei lutar contra as drogas, porque ali Cristo me libertou. E a Bíblia diz que foi para a liberdade que ele nos Que ele nos libertou. libertou. E aproveitando que a gente falou desse assunto de drogas, quando a gente pensa, por exemplo, numa mãe que está nos acompanhando, que o filho está envolvido com drogas, ou a filha, o que fazer? O que que essa mãe ou pai podem fazer? A gente acredita que uma mãe de joelho mantém seus filhos de pé. A Bíblia fala que muito pode a oração de um justo. Então, através da minha oração, eu, embora minha família não seja evangélica, eu sou fruto da oração da minha avó. Ah, sua avó Minha orou avó, muito por minha você. avó era católica, praticante, e ela orou por mim durante 32 anos. Ela morreu tem 1 ano e meio, e mesmo depois da minha conversão, ela, ou todos os dias, 3 horas da tarde, ela dobrava o joelho e orava por mim. Ela orou para me sair da depressão, ela orou para me sair das drogas, ela orou para me casar, depois ela orou pelas minhas filhas. Então, todo o meu processo de vida e conversão, eu sou fruto da oração dela. Nossa, olha que lindo que você está contando. Então, mãe, você que está nos acompanhando e está com um filho vivendo uma situação dessas, ou de depressão, ou de drogas, continue orando. Isso, Às vezes demora, no nosso tempo demora, né? Mas Deus nunca está atrasado, então é só para nós que parece que está é demorando. verdade. 30 anos parecem muito, mas depois que você vê, né, o fruto, parece que não foi É nada. verdade. Deus não chega atrasado nem É, adiantado. nem Ele sempre adiantado. chega na hora certa. E aí, tá bom, pastor, já estava, ficou na Assembleia de Deus. Isso. E aí, Fiquei 8 anos, comecei a viajar o Brasil pregando, contando um pouco da minha história, ministrando. Fui em mais de 1.500 igrejas nesse período, e nossa, depois Deus me chamou para a Igreja Batista. e Aí aí eu, foi um tempo de aí eu mudança. mudei, embora era uma Batista renovada, a gente foi para Batista. Logo depois essa mudança foi tão drástica, Hum. a minha conversão foi tão drástica, que quando o processo acabou, eu quis evangelizar as pessoas que eu conhecia. Foi nesse processo de evangelização e de pregação que eu conheci não, que eu ganhei a minha esposa para Jesus. Ah, você estava evangelizando ela? Evangelizando. Na verdade, eu falei, Ela tá aqui, tá, gente, nos bastidores. isso, eu falei que eu iria, nesse processo que você me perguntou, os amigos foram embora, eu Uhum. esperei eles verem em mim algo que somente Cristo poderia fazer, eles começaram a ver, eu falei, agora é a hora de eu trazer eles para mais perto de Jesus. E uma dessas pessoas que eu conhecia era a Amanda. A Amanda, olha para você ver que interessante, Ah. a minha esposa hoje já foi minha namorada, né, nem namorada, minha ficante da adolescência. Olha, que legal! Isso, eu tinha 15 anos, ela foi uma namoradinha minha ali rápido. Aham, Eu sumi da vida dela porque a minha vida trilhou outros caminhos. aham, bem Ela, loucos, por bem sinal. doido, por sinal, e ela uma menina sempre estudiosa, formou, depois foi trabalhar no banco, e depois de muitos anos eu vou na casa dela evangelizar ela, e eu acabei ganhando ela para Jesus e para mim também. Esse aí foi estratégico. Esse Lázaro foi estratégico. E aí você trouxe a Amanda. Trouxe a Amanda. Aí a Amanda falou: não, eu quero converter e tal, mas eu quero ficar com você. Aí eu já era pastor, falei: não, pastor não namora, o processo é Já diferente. é Aí eu casamento. falei: não, filho, você tem que ser Aham. batizada nas águas, depois no Espírito Santo. Não é assim fácil desse jeito. Ah, ele dificultou. A gente É, teve aqui uma outra gravação, e aí a pessoa falou assim: eu dificultei a vida do namorado. Você dificultou a vida da a vida da namorada. Amanda. Vai ter E que passar por tudo. isso era tão interessante que, como eu pregava, né, em muitas igrejas, e a religião ela nos prende em muitas coisas, de vez em quando a Amanda chegava no lugar que eu estava pregando, ou que eu ia pregar, acompanhava a minha agenda, e ainda no processo da Amanda de conversão, e ela se apresentava já como a noiva do pastor, a namorada do pastor, e me deixava constrangido que o pastor não tem namorado. Então, uma vez chegava o pastor sentado lá no altar e falava: sua namorada tá aí. Eu falei: meu Deus, o que Meu que é essa Deus, tá Amanda? queimando meu filme, Ela Amanda. ganhou pela insistência. É, ela foi inteligente. Parabéns, E, eu, Amanda. eu, e o que eu amo em Cristo é que
A Amanda, eu participei do batismo nas águas. O dia que a Amanda foi batizada com o Espírito Santo, a gente estava, era eu que estava pregando. Não Então foi foi combinado. nada combinado. Então Olha, estava escrito mesmo. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus já escreveu todos os nossos dias no seu livro. Então eu e a Amanda, a gente estava escrito. era para ser Era para assim. ser assim, não tinha E jeito. aí você e a Amanda se casam. Aí a Ela gente. casada com um pastor, ela acho que nunca tinha pensado nisso. Depois eu vou trazer a Amanda aqui, ela vai contar o lado dela da história. Na verdade, olha que interessante. A mãe da Amanda Hum. é cristã. Sempre foi. E a Amanda Olha. foi da igreja quando era pequenininha, veio ali aquela fase, e ela não foi para o mundo, mas também não teve mais Não, envolvimento uhum. com o Senhor. Mas isso é tão interessante que a Amanda falava para a mãe dela: Deus me livre casar com um pastor. Eu falo que Deus tem senso de humor, gente. Cuidado com Cuidado com o que você o que fala, né? você fala. Deus tem senso de humor. Fala, agora que você vai ver uma Você coisa. vai casar com um pastor. Com um pastor. E para ver que a gente não pode fugir dos momentos de dificuldade, a Uhum. Amanda era bancária. Nessa fase, eu vivia do ministério, então eu dependia da agenda para me sobreviver, ainda morava na casa dos meus pais e comecei a trabalhar de motorista porque para ajudar na renda. Para ampliar a renda. Então a renda da Amanda era mais alta, trabalhava no Uhum. banco, a minha mais baixa. A gente decide se casar e eu falo para ela que eu só caso se Deus der pra gente uma casa que eu não queria morar de aluguel. Aí Nossa, ele dificultou tudo. tudo, tudo para Deus. Aí para Deus nada é impossível. O que que acontece? Hum. A Amanda, quando a gente decide casar, a Amanda vai ser mandada embora do banco. Veio uma crise no Brasil, os bancos demitiram muitas pessoas, inclusive a Amanda. Eu tinha um carro velho e a Amanda tinha um sonho de ter um carro zero, falou: vou comprar um carro. Eu falei: não, a gente vai casar, guarda o seu dinheiro, vou comprar um carro, tá meu sonho. Comprou um carro. Na mesma semana que ela compra o carro, eu estava indo pregar numa cidade aqui pertinho de Belo Horizonte e a Amanda é sequestrada, eles levam o carro dela. Você tá brincando. Verdade, ela foi sequestrada, colocaram ela dentro do carro e nunca mais achou e não tinha seguro porque ela tinha acabado de comprar. E ali Então, uma parte do acerto foi embora. foi embora, não, o acerto todo, Foi embora. Não, que todinho. carro, Aí, Amanda, Amanda. mas era o processo de Era o Deus processo, para a é. gente começar literalmente do Do zero. E foi assim que a zero, gente começou. em condição de igualdade, né? Assim, Isso, não tem o dinheiro que a Amanda trouxe, né? isso. Agora vocês vão começar Os os dois do dois do zero, zero. mas cheios de esperança e naquilo que o Senhor tinha prometido para Gente, nós. que história incrível. Fizemos um casamento lindo, o apartamento Mas foi como foi aprovado. lindo, foi o quê? Os pais que ajudaram a fazer esse casamento lindo? Não, na verdade, os pais ajudaram, pessoas ajudaram, a igreja ajudou, todo mundo ajudou. Todo mundo ajudou. É. Aí fez o casamento. Fizemos casamento e antes do casamento fomos sem a Amanda desempregada, eu ganhava um salário mínimo para ser um salário de motorista muito baixo, porque a minha renda de pastor era uma renda informal Uhum. e a E que Caixa aprovou o oscilava, né? financiamento de um apartamento para nós numa época que não estava aprovando para ninguém. A gente comprou um apartamento, casamos Olha. e fomos lá e moramos lá durante 5 anos. E aí, e você ainda no 100% no ministério. 100% no ministério. Já tinha mudado para Batista ou ainda Já estava? era batista já. Nesse Ah, tempo tá. a gente já era batista. Já Aí era a Amanda Batista. foi para Batista comigo. A gente ficou lá, continuei viajando. A Amanda arrumou um primeiro emprego. E nesse emprego, por isso que toda dor tem um propósito, que foi um emprego péssimo para ela, nada a ver com ela e nem com o ambiente que ela estava acostumada a viver, mas ela precisava trabalhar de alguma forma. Ela vai almoçar um dia na hora do almoço, lá nesse emprego, e em frente do almoço tinha uma escola. Ela Uhum. olha para essa escola e lembra que a minha mãe trabalhava com lanche escolar. Sua mãe sempre trabalhou com Sempre isso? trabalhou na mesma área que a gente. Aí ela falou assim: por que eu não ligo para essa escola e a gente vai fazer o que a mãe do Lázaro faz? Deus deu para ela uma A direção. visão. E ela ligou e, de fato, foi a nossa primeira cantina escolar naquela escola. Ela sai do trabalho que ela não gostava, a gente vai, abre a nossa empresa, começa do zero e hoje virou a maior rede de cantina do Brasil. Olha que sensacional. Espera aí que agora você vai assim, já vai para o final. Calma. Começou com essa primeira Com essa cantina. primeira E cantina. aí a cantina era o que basicamente vocês iam oferecer lá? A cantina a gente ofereceu para a escola, era até então a escola que fazia o lanchinho dos meninos ali. A gente ofereceu terceirizar. A escola alugar o espaço para a gente poder, nesse espaço, vender lanche para os meninos. A escola falou: ótimo, eu vou sair de um problema que a gente tem que ficar Uhum. improvisando o lanche, ainda vou ter uma renda fixa de um aluguel.
Que aí vocês pagavam aluguel Pagava o e aluguel do espaço. faziam, todo o custo era de vocês. Todo o custo era nosso. Então, no começo deve ser difícil, prejuízo, talvez, até para Exatamente. poder cativar os alunos. E também pegar o mercado, né? O que que o aluno gosta? O Exatamente. que que vai ter No saída? começo a Amanda foi, eu fui também, então a Amanda ficava um Isso horário, que eu eu ia ficava perguntar. outro. E aí vocês colocaram a mão na massa Os no dois começo? juntos. Vocês faziam o quê? Conta aí A pra gente fazia desde de manhã o café, a taça, pão de queijo, o caixa. É a vida do empreendedor que está que tá começando. A gente era tudo. começando. A gente batia escanteio, Corria corria, cabeceava e agarrava no gol. e Fazia tudo. fazia o gol. Era o Agora, financeiro, era o caixa, era tudo. vocês tinham que fazer todo o lanche Todo. daquela escola. Daquela escola. Começou então com essa Com essa escola que a escola. Amanda viu na hora do almoço. Exatamente. E aí ela logo, graças a Deus, saiu do emprego que ela Saiu tava... do emprego, acho que 10, 15 dias depois, quando a gente conseguiu fechar com a escola e dali em E diante a gente começou. começou. E aí vocês iam pedir opinião para sua mãe? Aí a minha mãe ajudou, deu o que ela achava e a gente pegou a empresa que ela tinha, que era uma empresa boa, mas já com uma mentalidade antiga, e colocou a nossa mentalidade, juntou com o que a Amanda sabia do banco. Ah, peraí, então sua mãe já não trabalhava mais. Trabalhava, mas com a mentalidade antiga. Antiga, aquele modelo. É bom, eu vou lembrar quando, porque eu, pela minha idade, quando na época a escola dava pão com mortadela, Isso aí. que era um lanche assim sensacional. E hoje acho que nem dão mais pão com mortadela, Não, será, né? hoje já é um Tem lanche mais voltado para a área nutricionista, né? saudável, com a equipe de nutrição. Então a gente deu uma modernizada, colocou um novo nome e já no segundo ano a gente já começou a avançar. Aí hoje chama Cantinas da Alegria. Chama cantina, as cantinas escolares chamam Cantina Alegria. Cantina Alegria. Isso. Ah, tá. Cantina Alegria. E aí são quantas Cantina Hoje Alegria? já são, acho que 18, 18. 18. A maior rede do A Brasil. maior rede do Brasil. Qual foi a virada? Qual a hora que você viu assim, isso vai dar certo, Deus tá nisso aqui? Porque quando depois que a Amanda saiu dessa cantina e ela com todo o know-how que ela tinha do banco, de abordar o cliente, de conseguir trazer o cliente, eu falei com ela para ela começar a captar novas escolas, e quando ela começou a captar, a gente viu que tinha um nicho gigantesco no mercado que precisava ser preenchido, e a Amanda, com o carisma dela e com o dom que Deus deu para ela, começou a Atrair atrair novos escolas clientes. novas. E aí um detalhe, depois veio a história da mudança do ensino médio, né? Que acabou tendo que colocar almoço nas escolas. Muitos jovens têm aula o dia todo. Isso. E aí isso também ampliou mais o leque de Ampliou vocês. mais. A gente passou por um processo, a nossa empresa hoje tem 8 anos. A gente passou por um processo difícil que foi a pandemia. Como foi na Para pandemia? você ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chegou a pandemia, a primeira coisa que fechou foi as escolas. Eu tinha cerca de, acho que 40 e poucos funcionários na época, hoje a gente tem muito mais, mas na época a gente tinha 40 e poucos, e o Senhor me inspirou, eu chamei a Amanda e falei, vamos mandar todo mundo embora, logo no começo. Então a gente mandou todos os funcionários embora, fechamos todas as cantinas, e durante esses quase 3 anos de pandemia, eu voltei para o Ministério Integral. Ah, tá. Porque aí não tinha o que fazer, né? Não tinha, porque estava tudo fechado, todas as minhas lojas fechadas, e eu voltei para o Ministério Integral. A Amanda foi, eu abri uma livraria na época, e durante esses 3 anos, Deus cuidou de nós de uma forma sobrenatural na pandemia. Eu viajei muito também ministrando, e foi quando deu um boom, porque centenas de empresas faliram na pandemia. Sim. Então, redes que eram menores do que as nossas, e que não tinham estrutura, e que não tinham um bom fluxo de caixa, faliram. E o que aconteceu com a gente pós-pandemia? As grandes escolas começaram a nos procurar, porque as pequenas cantinas foram embora, e foi a época que a gente mais cresceu. Nós estávamos prontos, tinham condição financeira, tinha ainda um crédito no mercado. Então, depois da pandemia, que a gente deu um boom, que até então, até a pandemia, a gente só tinha 7 lojas. Agora, você falou um negócio que me chamou a atenção, porque você teve essa direção de dispensar os funcionários. Isso. Muita gente na pandemia também quebrou porque demorou a agir. Exatamente. Ficou esperando, porque também era uma incógnita, né? Ninguém sabia direito o que é. Eu lembro no dia 15 de março, que a gente fechou o escritório e não sabia assim, semana que vem a gente deve voltar. Isso. Daqui uns 15 dias a gente volta. E aí foi esse baque para muita gente. Você atribui isso a Deus. Deus te deu essa direção? Deus me deu uma direção. Eu creio que quem se adianta governa, né? Uhum. E Deus prefere que a gente seja rápido a obedecer do que lento. Eu tive essa direção, embora a gente tinha expectativa de abrir o colégio qualquer hora. Se eu não mando eles embora naquele tempo, eu não tinha dinheiro suficiente para segurar nem um ano, quem dirá 3 anos.
E eu não tive nenhum processo judicial, Isso que eu ia falar. porque pagamos todo mundo em dia. E deve ter feito Conversei de com um as jeito bom escolas, também, né? conversei com todas as escolas, travamos os aluguéis e falamos, quando voltar a aula, a gente vê o que que faz. E depois da pandemia foi de fato que a gente teve um boom de crescimento muito grande. E aí você conseguiu trazer muita gente que você tinha dispensado de volta? Quase 50% dos colaboradores a gente Ó, conseguiu trazer conseguiu de trazer de volta, porque eles volta. ficaram com o auxílio do o governo Uhum. também ajudou de alguma forma, e hoje quase 50% dos nossos colaboradores são colaboradores que começaram com a gente lá atrás. Antigos. Agora, você tem muita gente hoje. Hoje tem. E aí, como é que faz para lidar com as pessoas? Porque eu gosto de brincar que pessoas são difíceis, né? Isso. E são muito difíceis, mas Jesus escolheu pessoas, né? Ele podia ter escolhido anjo. Eu, no lugar dele, sinceramente, teria escolhido anjo. Anjo não mente, anjo não trai, anjo não engana. Mas ele escolheu pessoas, acredito eu, que para nos ensinar a lidar com pessoas. Como é que vocês fazem para lidar com tantos colaboradores, já que são 18 cantinas, e vocês apesar de andarem com Deus, não são onipresentes Isso como ele? mesmo. Como é que vocês fazem para coordenar essas pessoas? Porque deve ter um lugar ali funcionar não foi, no outro fez errado, no outro para tomar um aluno. Como é que faz para ter esse cuidado com todo mundo? Hoje nós temos gerentes de unidades, temos os subgerentes e temos o gerente geral e os nutricionistas. Então, a gente entende que a gente cuida dos líderes e os líderes vão cuidando Ah, então das pessoas que facilitou estão lá na muito. ponta. Vocês cuidam dos gerentes e Exatamente. aí eles repassam para lá. Eles repassam o serviço e hoje a gente tem gente folguista para remodelar quando alguém falta. Então, hoje a gente está com uma equipe muito grande e bem organizada. Mas, igual eu falei, isso é hoje. Lá no começo, quando a gente tinha 3 lojas, a Amanda trabalhava até 10 da noite, funcionário faltava, a gente tinha que ir, era sábado, domingo, porque todo começo é difícil. Mas é como você suporta ali com o seu momento difícil que vai definir onde você vai chegar. Que foi o que vocês fizeram, né? Exatamente. Suportar, quer dizer, colocar a mão na massa mesmo, né? De assar um pão de queijo, a ficar até a cantina fechar. E até hoje o que precisa a gente faz. Hoje a gente está treinando líderes, mas a gente também não nos isenta de Socorre. estar presente fazendo aquilo que precisa ser feito. Se precisar um socorro, Nós vamos vocês estar lá. têm experiência, né? Isso mesmo. A gente sabe E fazer de tudo. Eu costumo dizer também que um bom líder não é só aquele que aprendeu lá na teoria, na faculdade, é aquele que realmente sabe fazer de tudo dentro do seu negócio. agora, sabe o que eu acho interessante? Que o negócio estava na mão, estava do seu lado o tempo todo. Isso, Mas precisou ter o olhar da Amanda, né? Você vê que uma mulher virtuosa, ela faz a diferença, né? Na vida. é verdade. Precisou ter ela vir com essa visão. E você também ouvi-la, né? Porque você podia ter falado assim: não quero mexer com isso. Minha mãe mexeu com isso a vida inteira, não quero fazer isso. Você também estava aberto para essa visão que ela teve, né? De possibilidade de negócio. Isso. Eu costumo dizer que a mulher são os olhos do homem. Então, ela consegue ver coisas que a gente não consegue ver, isso em todos os aspectos. E mulher, Deus criou para ser a nossa ajudadora. Então, se ela teve uma visão, por que não apoiá-la? Né? Até porque eu era CLT, ou dependia do ministério, ou tinha que ficar orando para o meu telefone tocar para eu poder viajar e ganhar uma oferta. Hoje a gente vive um ministério, nós já temos uma igreja e nós somos voluntários na igreja, porque Deus nos honrou tanto do lado de cá que a gente nem precisa mais do recurso do ministério. Então, aquilo que antes era o nosso recurso, hoje é a gente que investe no reino de Deus. E hoje vocês têm essa igreja, que fica na Pampulha, né? Isso. Como é que chama a igreja? Chama Bethel. Bethel, para o Isso. pessoal que não conhece, né? Dá uma Isso. passadinha lá na Isso. Bethel. Isso. A gente vai colocar os contatos aqui, as informações para quem quiser conhecer, quem é da região da Pampulha ou estiver passando por Belo Horizonte, quiser conhecer a Bethel, tá lá a igreja. E aí, vocês hoje são voluntários na igreja. Nós somos pastores voluntários. Hoje nós somos os fundadores, os presidentes da igreja, mas nós não temos salário, não temos recurso, até porque a gente entende que esse não é o momento e também que a gente tem a nossa renda fora e Uhum. Deus nos chamou para esse tempo ser investidor no reino de Deus. Não existe nenhum investimento que você tenha mais Liquidez. do que o reino de Deus. O reino de Deus é um investimento. A gente investe no reino de Deus desde a nossa primeira loja. Que legal. Teve um processo lá na nossa primeira loja que a gente investiu tanto no reino de Deus que às vezes sobrava menos para nós do que aquilo que a gente entregava na igreja. Mas o Senhor nos honrou tanto que hoje a gente pode falar,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa, essa história é incrível, porque ela abre tantas chaves na nossa cabeça, né, de empreender, porque o brasileiro é muito empreendedor, mas às vezes empreende mal ou empreende muito sem preparo, né? Eu vejo como Deus preparou vocês dois, foi preparando para este momento de visão, né? Então, Isso. tinha que ter essa bagagem. Não adiantava você tentar lá no começo e nem quando a Amanda estava ainda no banco, não ia ter esse suporte todo que ela teve Isso mesmo. no começo, na primeira cantina. Para onde vocês querem ir? A gente agora está trabalhando para modelar, para franquear, para ir para o mundo, né? Nós Olha, estamos já com o processo. Antes da pandemia, a gente já estava modelando, travou por causa da pandemia, e agora o nosso modelo está pronto. Nós vamos tentar crescer pelo menos até 30 lojas sem franquear, para depois a gente poder franquear e poder dar oportunidade de outras pessoas também crescerem. porque aí já vai o modelo pronto, né? A pessoa não tem que bater cabeça igual vocês tiveram, e também tinha sua mãe que tinha uma experiência, mas tiveram que pegar toda essa bagagem, né? Eu imagino o universo que é, porque a gente vai Isso. fazer um negócio em casa, já tem que quebrar a cabeça. Quanto que eu compro disso? Quanto que eu faço Isso daquilo? aí. Agora, uma cantina, você tem que ter uma previsão, não pode ter perda, tem que saber todas as compras, né? Então, você pega uma franquia, Nós vamos meio entregar o caminho modelo andado. pronto. Pronto, O meio que a caminho pessoa vai ter que andado. fazer é entrar, trabalhar e administrar. E não Uhum. só para cantinas escolares. Hoje nós estamos atuando em empresas e hospitais também. Então é um modelo de negócio que cabe em qualquer lugar, desde uma galeria comercial até um shopping ou até uma faculdade. Hoje o nosso modelo de negócio cabe em qualquer lugar. E nós ganhamos também o melhor pão de queijo de Belo Horizonte. Então, se você está nos escutando, você é de longe, se o pão de queijo mineiro já é famoso, você imagina o nosso que ganhou o melhor pão de queijo aqui de BH, ganhando Sério? pelo jornal UOL. Que legal! E como que é? O pão de queijo é uma cantina da O alegria? pão de queijo Cantina Alegria? o pão de queijo é de um parceiro, mas é uma receita que ele faz pra gente. Então, Exclusiva. exatamente. Então, a receita é de Eles vocês. pegaram os pão de queijo de BH, das lojas principais, e o nosso foi escolhido o Com... melhor. Não, você tá brincando, mas E isso hoje aí é o que a gente mais vende nas escolas, é o né? pão de A queijo. gente vende por dia cerca de 10 mil pão de queijo, contar escola, com lojas de rua. Que Então, isso? hoje, a cada 3 clientes que passam na loja, 2 vão comer o Pão pão de de queijo. queijo. Não, e tá em Minas e não Não comeu tem pão de jeito, queijo, não. não tem jeito. Agora, ministerialmente, para onde vocês vão além? O nosso ministério, a gente está estruturando uma liderança. A gente começou há 3 meses, já estamos com 7 pastores. Como assim? 3 meses já estão com Três 7 meses. pastores? As pessoas chegaram. Já Deus é mandou muito lindo. pronto, Deus já é mandou. muito lindo. Então, quando Deus tem um projeto, ele vai não só preparar os recursos, porque a gente acredita que toda provisão está na mão do provedor, mas ele vai preparar também as pessoas. Então, hoje nós estamos passando a nossa visão para a liderança. Esse ano é um ano de crescimento. Em 3 meses nós já estamos com mais de 100 pessoas e nós estamos querendo aí, nos próximos 3 anos, ter pelo menos 1.000 pessoas congregando com a gente. Que legal. Então, como Bethel tem 3 meses, 3 meses. porque vocês estavam na Batista. Isso. E aí virou uma Aí a independente. gente saiu da Batista, nosso pastor nos abençoou, ficamos um tempo ainda sem congregar em nenhuma igreja, quase um ano, e depois desse um ano orando, a gente foi em várias igrejas para ver se a gente adaptaria, se a gente ia ficar lá, mas realmente não teve como mais fugir daquilo que Deus estava chamando a gente. Aí você falou, não vai ter que ser, vamos ter que Vai criar ter que ser aqui. Aí uma Deus própria. nasceu. A gente começou a reunir com pessoas, amigos começaram a nos procurar, pessoas feridas ministerialmente, outras feridas emocionalmente. E a gente costuma dizer que não é o pastor que escolhe é a ovelha que escolhe o pastor. As pessoas nos Sensacional. escolheram e nós não tivemos mais como correr. Porque correr para onde se ele está em todos os lugares? Para onde vai esconder? Já Né? diria Davi. Ele falou com Pedro, Pedro falou: para onde irei? Se só tu Só tens tudo. palavra de vida eterna. Aí a gente falou: é agora e Deus está fazendo. E aí, como é que vocês dividem o tempo? Porque Hoje, hoje esse é um desafio, é o meu desafio. isso. É você ter uma vida de trabalho, de empresa e também você ter uma vida ministerial, né? Como é que vocês fazem? Isso. A minha ida em dezenas, centenas de igrejas me ensinou muito sobre isso. Eu costumo dizer que eu não sei o que dá certo, mas eu sei o que dá errado. E uma das coisas que dá errado é quando o pastor quer fazer tudo, quando ele Hum, quer carregar todo mundo, quando ele quer fazer todas as atividades da igreja. Então, hoje, a forma que a gente encontrou de dividir o tempo é na empresa colocar pessoas para fazer o que a gente faz.
treinar pessoas para nos substituírem na empresa. Então, hoje, a empresa roda com a gente, mas parte da empresa já roda sem a gente. E na igreja, a gente está implantando a mesma coisa. A mesma Jesus cultura. formou líderes. Não, Jesus não fazia de tudo. Ele tinha pessoas que faziam a parte que ele não fazia. Então, o que a gente está fazendo na igreja é isso. É colocando pessoas para atuarem no ministério junto com a gente, para não ficar pesado, até porque a gente entende que o ministério pastoral não é pesado. Ele é Talvez você vai leve. me assistir agora e você Uhum. vai estar cansado, talvez você é um pastor que está nos assistindo, uma pastora, um filho de pastor e fala, mas o ministério é pesado. Não, a Bíblia diz, aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se é pesado o que a gente está fazendo, não é a obra de Deus que estamos fazendo, Eu tenho porque a uma obra de frase que eu Deus digo: é se, leve. se tá pesado, tá errado. Tá errado. Tá pesado, tá errado. Não Isso era para mesmo. estar pesado. Não era. Porque se ele falou que o jugo dele é leve, por que eu vou carregar um peso que Cristo já carregou por mim? É verdade. Então, para Não, nós está sendo leve e a gente crê que vai continuar assim, porque nós vamos treinar centenas de pessoas para nos ajudarem, porque ninguém faz nada grande sozinho. uau. Não, incrível, né? É quase um culto. Que vai ter um momento da oferta aqui, gente, porque não é possível. Muita palavra abençoada. Eu acho que é inspirador, porque mostra uma visão aí empreendedora, mas uma visão ministerial também. A gente vê hoje muitos ministérios que são isolados, né? Muito. A pessoa fica realmente sobrecarregada, muitas igrejas que estão focadas no pastor. Isso. eh, e essa visão que você está dividindo conosco, que é essa visão mesmo de Cristo, né? Que vai lá, manda 72 e espalha, né? Isso aí. A gente às vezes esquece disso, fica achando que estava ele ali, porque ele fala que não tinha onde descansar, mas é porque ele tinha um povo sedento, né? Da palavra. Então ele estava ali encarnado, o verbo encarnado, mas hoje não é isso que ele tem para nós, né? Não, ele já carregou coisas que nós estamos carregando. A dor que você está vivendo, ele já carregou. A depressão que eu vivi, ele já carregou. As nossas doenças, ele também já carregou. E o nosso fardo também, ele já carregou. E se ele já carregou, não preciso mais carregar. E a gente costuma dizer que eu não sou pastor só lá na igreja. Na verdade, eu sou um pastor integral, independente se eu estou trabalhando lá na empresa, ou se eu estou cuidando da minha família em casa, ou se eu estou na igreja, eu sou pastor, porque um pastor é aquele que cuida de pessoas. E o que Deus tem nos feito é cuidar de pessoas, seja na empresa, ou na igreja, ou na rua, nós estamos cuidando de pessoas aonde a gente está. Então, nós estamos pastoreando em tempo integral, mesmo não estando dentro da igreja. Na verdade, a nossa igreja está saindo muito para fora. Até os nossos eventos na igreja, nós estamos trazendo para outros ambientes, até para trazer pessoas que, infelizmente, estão com a resistência da igreja, porque é por causa de algumas pessoas que fizeram errado, colocaram todos no mesmo pacote, e hoje nós estamos conseguindo atingir pessoas da sociedade que até então não eram atingidas pelo evangelho. Muito legal. Nossa, Lázaro, incrível. Eu quero convidar todo mundo a conhecer o Cantina Alegria. Vou Isso, colocar os arrobas todos aqui. tá. Já vou colocar os arrobas aqui embaixo para as pessoas conhecerem, se inspirarem, já ficarem de olho, porque no dia que abrir franquia, eu tenho certeza que muita gente desse Brasil todo vai querer, porque é uma história vencedora, né? E que já passou por tantas dificuldades. Eu acho que quem sobreviveu empresarialmente à pandemia tem muito para ensinar para Tem. muita gente. E vocês são um exemplo disso. Eu tô encantada com toda a história, né? Eu tinha conhecido tão pouquinho assim e Isso. eu já achei muito legal. Agora eu tô mais impactada ainda. Mas eu queria não deixar de encerrar sem você deixar uma mensagem para as pessoas que querem ir além, porque você é a prova disso, uma pessoa que foi além do que todo mundo acha que é o fim, né? Um vício, uma depressão, foi além ministerialmente falando e foi além empresarialmente falando. Então, além de todas as. E em relacionamento pessoal também, porque casou, teve filhas, Isso. tá assim com a sua família estruturada. Isso aí. Como fazer isso para quem está nos acompanhando? Eu acredito, eu carrego uma frase que é de uma imersão que eu tenho, que é decisões decidem destinos. Eu sou fruto da minha decisão lá atrás. O meu presente é fruto da minha decisão no passado, e se eu não quero ter um futuro igual ao meu passado, eu preciso decidir agora. Quanto mais tempo eu demoro a decidir, mais tempo também eu demoro a viver aquilo que Cristo tem para mim. Isso é tão importante que a gente estava numa reunião da empresa há pouco tempo atrás, e com todos os nossos colaboradores, e na reunião eu falei sobre decisões,
e tinha uma colaboradora que veio trabalhar com a gente, que ela já tinha pegado um serviço, e era um serviço que a Amanda fazia até então, que a gente estava procurando uma pessoa para fazer e não era fácil. A gente encontrou, a Amanda passou tempo treinando ela pegou o serviço, e nesse treinamento da empresa, quando eu falei que decisões decidem destinos e que a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida, porque senão a nossa vida é impossível eu andar para frente sem decidir, largar algumas coisas que me puxam para trás. Essa menina ficou tão impactada com aquilo que eu falei que no final ela falou: não quero trabalhar mais com vocês. Deus já tinha me direcionado para ter uma coisa, eu nunca consegui, mas eu não vim para essa empresa para trabalhar, eu vim para escutar isso. Eu preciso me decidir. E ela saiu de lá em prantos e foi embora, e a gente ficou, por um lado, triste por ter perdido ela, mas por outro lado, feliz porque ela decidiu o que ela precisava decidir. Então, talvez você está precisando decidir perdoar alguém, ou talvez você está nos ouvindo, está precisando sair do CLT e abrir um negócio que você já tem direção para você abrir, ou talvez você está trabalhando um negócio pesado e você precisa ser funcionário de alguém, você sabe que você sendo funcionário você vai ser muito mais produtivo, ou talvez você precisa sair de um relacionamento abusivo. Eu não sei qual decisão você precisa tomar, eu só sei que se você tomar essa decisão hoje, o seu amanhã pode ser muito diferente. Sensacional. Perfeito. Lázaro, olha, você não pode sair daqui sem mimos, porque temos mimos. Opa, aqui, mimos dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Nutraform, mandou um mimo aqui para você. Oh, meu Deus. A Nutraform é um parceirão nosso, é de uma família cristã lá de Fortaleza, e eles trabalham com suplementação. Então tem vários suplementos. Eu estou mandando aqui um para você, que eles Muito escolheram. obrigado. E aqui um apoio do nosso grande parceiro, fala que esse aqui é o marido Trocínio, que é o Luz Advogados, empresa do meu esposo, e tá mandando aqui para vocês. E essa canequinha é sua, para você levar para casa, lembrar o dia que você esteve aqui no podcast. Para não esquecer esse dia que eu tenho certeza que foi muito mais impactante para quem ouviu. Você Eu tenho certeza. pode mais. Pode mais. Tem gente nos ouvindo e ela pode muito mais. Exato. Né? O céu é o limite. A Bíblia diz que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E fará mais. E diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para te dar uma vida abundante. Qualquer vida que você esteja vivendo que não seja abundante não é a vida que Cristo tem para você. Você pode mais. Você pode ir além, você pode conquistar mais, você pode ser mais cheio do Espírito Santo, você pode se envolver mais. Tem centenas de pessoas que Cristo está esperando você se levantar para você impactar a vida delas, porque você pode muito mais. Preciso dizer mais alguma coisa? Ele já fez o encerramento. Incrível! Olha, com essas palavras, eu quero só pedir para você curtir esse episódio, mandar para alguém. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que o Lázaro falou hoje. E você pode ser um instrumento de disseminar essa palavra. Manda para muita gente. Aí eu tenho certeza que se você compartilhar, muita gente também vai ser abençoada. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Lázaro. Eu que agradeço. Foi incrível e eu espero você até o próximo episódio. Sempre lembrando que você também pode mais.